Vamos chamar Florianópolis agora. Temos aqui várias pessoas, os stakeholders de Florianópolis, Dona Anitta, estou vendo aqui, Márcia, o Hélio. Vamos lá, estão preparados? Sim, sim. Pode projetar. Enquanto isso, eu vou citando quem está aqui conosco. Tá Diogo, Tacílio Rocha, esse já foi da Via, ainda é, muito bem. Catarina Silveira, Rosana. Maravilha, está com vocês, Dalbert. Ok, obrigado. Então vamos a isso. Bom, este grande grupo de 9 elementos, o qual estou a representar, convida todos agora para acompanharem o que preparamos para a Rede Economia Criativa de Florianópolis. Bom, no contexto desse trabalho, vale ressaltar que Florianópolis é um município que se destaca na área do turismo como um dos potenciais econômicos. E segundo dados de indicadores econômicos da SEDES, também é liderança em empreendedorismo, apresentando mais de 89 mil empresas ativas. Vamos perceber ainda que a área da gastronomia corresponde a uma boa fatia no setor da economia criativa. O município ele se destaca na inovação e nas tecnologias, com forte potencial para o desenvolvimento de negócios relacionados à economia criativa. Este cenário caracteriza Florianópolis como forte em turismo e gastronomia, empreendedorismo e economia criativa. O distrito criativo, que é o centro da cidade, ele foi impulsionado por meio de um projeto entre a Sapiens Park e a Prefeitura de Florianópolis, com o apoio de instituições parceiras, como a organização do distrito, com a participação do Laboratório de Orientação da Gênese Organizacional da Universidade Federal de Santa Catarina. Teve início em 2014 e visou o fomento de espaços de estímulo, apoio e discussão da criatividade, incluindo melhorias na infraestrutura local para a realização de atividades culturais como a Feira Viva a Cidade. O grupo entende que economia criativa é a combinação de ativos criativos como a cultura, ciência, economia, tecnologia e inovação, com a finalidade de atender a classe e a indústria criativa, gerando negócios, divisas, inclusão social e desenvolvimento humano. Para fundamentar este trabalho, fomos buscar cases internacionais e nacionais. Dado o tempo, vamos destacar apenas 2 destes 4 cases, mas os demais podem ser lidos na íntegra no nosso trabalho final. Entre os internacionais, destacamos o programa DICE, do British Council, cuja sigla significa Desenvolvendo a Inclusão na Economia Criativa, e foi criado para fomentar a economia criativa em países em desenvolvimento, incluindo a metodologia para a realização do trabalho em rede. No Brasil, este programa já acontece no Nordeste por intermédio do SEBRAE, que é um stakeholder importante da economia criativa em Florianópolis. E, por fim, temos o programa ES Mais Criativo, que conseguiu envolver, por iniciativa da Secretaria de Cultura, stakeholders de peso variados, públicos e privados no estado do Espírito Santo. Bom, depois de termos buscado esses cases internacionais e nacionais sobre economia criativa, nós buscamos entrevistar os stakeholders da área da economia criativa de Florianópolis, uma entrevista parcial para entender quais são os problemas ou as dores que estes sentem. Nós realizamos ao todo 7 encontros com os stakeholders da rede de economia criativa de Floripa, para ouvir os desafios, as dores na implantação dessa rede. Buscamos informações também no plano de ação preliminar da Rede de Economia Criativa e no Manifesto Economia Criativa e Desenvolvimento de Florianópolis. Então, os stakeholders que integram a rede fazem parte das seguintes organizações: a Floripa Amanhã, Floripa Conecta, a ACAT, a CDL, a SEBRAE, o SENAC, a Universidade do Estado de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Catarina, além da Prefeitura de Florianópolis. Durante as entrevistas, junto com os stakeholders, nós percebemos grandes desafios e centenas de dores para serem mitigadas na implantação da rede. Parte desses grupos já vai ser mencionada no vídeo que vamos apresentar logo em seguida. Com relação aos desafios percebidos, nós trabalhamos e reunimos estas dores, usamos a teoria fundamentada para realizar essa síntese e sintetizamos em 4 grupos. A falta de uma rede de economia criativa em Florianópolis, rede esta que deve conseguir se apoiar mutuamente,
A falta de capacitação em economia criativa, o que envolve também o desconhecimento sobre o que é economia criativa e de ferramentas tecnológicas que podem apoiar essa rede. A falta de políticas públicas abrangentes, ou mesmo do cuidado dos atores políticos em permitir o florescimento da economia criativa em Florianópolis. E, por fim, a falta de divulgação de economia criativa na cidade. Com a solução proposta por esse grupo para a cidade de Florianópolis, pretendemos alcançar aqueles que possuem força de trabalho criativa e que buscam o desenvolvimento de habilidades e competências para um melhor desempenho econômico, empreendendo, inovando, produzindo e atraindo investimentos e serviços para a sociedade. Com relação às soluções, fundamentando nas dores que nós percebemos nos atores a serem alcançados e nos stakeholders entrevistados, o Grupo de Economia Criativa de Florianópolis, com a ajuda da metodologia do VIA, construiu pilares que irão sustentar a solução proposta para fazer frente a essas dores percebidas. A nossa proposta ela sustenta-se em 4 pilares. O pilar rede, que se traduz na construção de uma rede de economia criativa, que tem como objetivo promover o reconhecimento, a entreajuda e o associativismo. O pilar capacitação, que objetiva fornecer conteúdo sobre a conceituação em economia criativa e sobre a aplicação de tecnologias diversas com a utilização de ferramentas online, muitas delas gratuitas, que irão colaborar desde a construção da rede até o diálogo para a proposição de políticas públicas, passando também pela divulgação. O pilar política, que intenciona criar relações com atores políticos, com a organização, como a OAB, para que a rede possa aprender o passo a passo de construção de políticas públicas, ao mesmo tempo em que reconhece quem são, por exemplo, os vereadores que possuem uma abertura maior para a área da economia criativa. E, finalmente, o pilar divulgação, que representa a necessidade em recolher, compilar e criar informação sobre as práticas ligadas à economia criativa em Florianópolis, criar canais para as transmitir e fazê-las alcançar os públicos esperados de forma tanto abrangente como também de forma segmentada. Agora, uma visão geral com relação a essa solução, nós pensamos em alcançar inicialmente o primeiro semestre para entender como é que vai funcionar. E nesse primeiro semestre temos o foco na criação da rede, na capacitação, na divulgação, no caso, trimestre desse semestre, e a importância dada aqui a divulgação, como vamos ver aqui no segundo trimestre, que é a continuidade no foco da rede, nas políticas na divulgação, ela se traduz aqui, principalmente a divulgação, se traduz por aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. E manter a rede colaborativa com os atores interessados em participar e chamar a atenção do setor público. Ou seja, um outro ditado, vender o nosso peixe, tornar as nossas ações ali conhecidas e por isso damos um foco aqui tanto na rede quanto também na divulgação. Com relação ao plano de ação em si, a criação da rede, por exemplo, de uma forma abrangente, vai ser observado que cada um desses pilares eles possuem ações iniciais parecidas. Entre as ações consta ali a criação de equipes específicas para cada um desses pilares. No caso da criação da rede, essas equipes elas devem se preocupar com estratégias relacionadas a estratégias de recuperação de informação sobre os atores da economia criativa e também de contactar esses atores. Propõe-se que essas ações sejam levadas a cabo durante todo o mês de janeiro, mas levantamos aquele questionamento, Por que esperar para janeiro? Por que não agora? E essas ações relacionadas à recuperação de atores podem ser visualizadas agora no próximo slide. Nós começamos a fazer isso, o levantamento dos atores do ecossistema. E o que nós percebemos com esse levantamento? Primeiro, como é que nós fizemos para chegar nesse levantamento? Para encontrar esses atores, nós realizamos 2 tipos de levantamento. Um foi o levantamento relacionado à pesquisa de economia criativa no CNPq, depois um levantamento mais aberto, incluindo empresas, entidades de ensino e associações. Nós recolhemos 377 entidades, sendo que é notório a concentração delas no centro da cidade. E com relação à área que essas entidades atuam, é maioritariamente na área da gastronomia. Restaurante aqui ganha deslavada com 189 entidades nessa área. O plano de ação com relação à rede de capacitação, tal como na criação da rede, nessa parte aqui também é importante a formação de uma equipa.
e a capacitação inicia-se na criação dessa equipe e de estratégias voltada para a formação dentro daquelas dores que foram demonstradas pelos stakeholders. Em sequência, é necessário criar um material a ser ministrado para os atores e para a rede de economia criativa. Esse pilar ele terá o seu ápice na aplicação das formações e na criação de ferramentas e técnicas que possam mensurar o grau de conteúdo assimilado por esses atores e por toda a rede. A Rede de Economia Criativa de Floripa irá buscar também, junto ao Legislativo Municipal e Estadual, gerando uma comissão sobre o tema junto à OAB, com o objetivo de estudar instrumentos de apoio ao setor. Será constituída uma equipe de especialistas em economia criativa e pretende-se a realização de diversos eventos junto à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal, apresentando o setor e trazendo elementos que justifiquem a execução de políticas públicas que fomentem e apoiem atividades no setor como estratégia de desenvolvimento sustentável. E apesar da divulgação só estar aqui inserida, nós reconhecemos que esta é uma necessidade para ontem. O que é recomendado? Que essa divulgação seja iniciada no mesmo tempo em que a primeira ação é executada. A formação de equipes de divulgação, a criação de uma estratégia é o primeiro passo a ser dado. Em seguida, é necessário tanto a recuperação de material quanto a criação de material de divulgação. O próximo passo, que vai ao encontro da estratégia, perpassa por escolher as ferramentas e plataformas de divulgação. Aqui estamos mesmo falando de redes sociais e de todos os recursos que essas redes possuem. Os recursos são muitos e, por isso, a formação tecnológica mencionada anteriormente, ela faz-se necessária, faz sentido nessa parte. A criação de equipes, de estratégias, é uma ação tangente a todos os pilares, por isso está aqui posicionada como a primeira ação a ser tomada. Propõe-se como segundo passo o início da criação da rede, que perpassa pela recuperação de informação sobre os atores e o contato com esses atores. Em seguida, recomenda-se foco na construção de materiais de formação relacionados com as dores observadas. E outro ponto de ação é a aplicação das formações e a mensuração de como a informação está sendo assimilada pelos atores. A partir desse ponto, espera-se que os atores e toda a rede estejam preparados para o início do contato com a área política da cidade. É necessária a criação de uma equipe voltada para essas ações. Esse contato inicia-se com a OAB e continua com a recuperação de atores políticos que possuem uma maior tendência para a economia criativa. Espera-se eventos, que esses eventos sejam pensados e realizados de forma a apresentar para esses atores políticos as iniciativas de economia criativa de Florianópolis. E, mais uma vez, o foco aqui na divulgação. Ela deve ser um passo tangente a todos esses outros passos. Cada ação, cada passo, cada recuperação de ator de economia criativa, ela deve ser divulgada em canais específicos de forma abrangente e também segmentada. E agora vamos estender um convite para todos vocês. Convidamos a todos a participarem ativamente na efetivação da rede de economia criativa de Florianópolis, criando mais valor para o município à medida que cria valor para cada um de nós enquanto partícipes dessa proposta. Obrigado pela atenção e vamos agora passar para o vídeo. A disciplina tem apoio de 20 professores especialistas de todo o Brasil, de consultores internacionais que apoiam o nosso grupo e de docentes da nossa universidade, de outras universidades federais, de outros habitats de inovação do país, que estão em conjunto colaborando com os ecossistemas de inovação regionais. Nós temos aqui na nossa região de Florianópolis uma série de iniciativas relativas à economia criativa, mas cada um fazendo o seu trabalho isoladamente, sem uma integração, sem uma parceria entre elas. E foi com esse propósito, então, que a Floripa Amanhã tomou a iniciativa de propor a criação de uma rede de economia criativa.
Pessoas, entidades, universidades perceberam o potencial e a vocação forte de Florianópolis para o desenvolvimento da economia criativa. Perdão, eu acabei fechando o seu áudio. Se puder liberar o seu áudio para voltar o som. Albert, sem querer, eu acabei fechando o seu áudio, e aí, ao fechar o seu áudio, eu acabei fechando o som do vídeo. Isso, obrigado, desculpa. Da onde que parou de ouvir? Eu posso voltar o vídeo um pouquinho? Volta na fala da dona Anitta toda. Ok. Pessoas, entidades, universidades perceberam o potencial e a vocação forte de Florianópolis para o desenvolvimento da economia criativa. A cultura, o ambiente, a paisagem, o modo de vida das pessoas. E, ao procurar informações maiores, como indicadores, número de trabalhadores, não foi nada encontrado. E aí algumas entidades se reuniram e começaram a pensar na possibilidade de criar uma rede, de buscar pessoas e entidades, juntar isso tudo para conhecer melhor a cadeia produtiva da economia criativa. Eu acho que a principal dificuldade da economia criativa em Florianópolis é fazer com que as pessoas saibam o que é economia criativa e as pessoas que trabalham com isso se identificarem enquanto empresários ou empreendedores da economia criativa. A economia criativa é a combinação entre a inovação, a cultura, a ciência, a economia e a tecnologia impulsionada pela criatividade. A economia criativa busca atender a indústria criativa, a própria classe criativa, fomentando novos negócios, gerando valor, criando novas oportunidades. Nós temos questões assim já bastante bem encaminhadas, como, por exemplo, a questão da tecnologia, bem desenvolvida em Florianópolis, mais de 1.000 empresas, do turismo, Florianópolis é um destino maravilhoso, e também nós fazemos parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco em gastronomia. E temos um intercâmbio com 10 cidades brasileiras que pertencem à rede em outros campos criativos, como também a rede que existe no Oriente e na América Latina, com experiências e com contribuições riquíssimas. Isso são oportunidades maravilhosas. A CDL de Florianópolis, através do seu Arranjo Promotor de Inovação e Economia Criativa, participa das discussões da Rede de Economia Criativa no intuito de dar mais acesso aos empreendedores, no intuito de criar um ambiente, um ecossistema ainda mais fértil para que iniciativas empreendedoras surjam. A economia criativa ela tem muito essa pegada do trabalho colaborativo que resgata, né, essa sensação de ser um trabalho cooperado, integrado, né, deixar de ver as pessoas que estão ao seu lado, os empreendedores, os empresários que estão ao seu lado, como concorrentes, mas como parceiros de negócio, para poder se desenvolver junto, para poder realmente conquistar e buscar a sua valorização do seu negócio na economia criativa. Nossa expectativa de que, com o andamento dos trabalhos, realmente nós tenhamos condições de mostrar o que pode representar para uma cidade, para uma região, a economia criativa. A gente percebe esse espaço favorável para o crescimento da economia, que gera oportunidades, que gera cidadania e que permite com que as pessoas tenham muita esperança de estar num ambiente criativo e possam fazer disso a sua própria sobrevivência, né? Existem várias iniciativas da academia, existem projetos super relevantes
Destaco aqui o trabalho da professora Clarissa, do professor Salomão e de tantos outros professores que colocam as suas metodologias à disposição do empreendedor. Utilizando a metodologia do Vista Ação Conhecimento, nós conseguimos diagnosticar 4 pilares de atuação. A falta de formação sobre a própria economia criativa e de ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas por essa área, a falta de associativismo e entreajuda, a falta de divulgação e a falta de políticas públicas. Conte conosco para levar essas ideias à frente. Maravilha, gente, parabéns.